Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre também, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Discutimos no dia. Faço um agradecimento especial a todos vocês da nossa audiência, porque nós atingimos 1,5 milhão de inscritos no canal da sobre fake news. Jorge Serrão, quer dizer que agora o governo federal está se especializando em fazer trocas imaginárias. Afinal, crime de fake news não existe, meu amigo Jorge Serrão. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. É impressionante como Luiz Inácio Lula da Silva consegue se superar a cada dia em besteiras que vem fazendo. Essa daí está batendo os recordes de estupidez total. Mas o esquema é o mesmo de sempre: barganha. Lula solta emendas parlamentares para ter o que ele quer. Lula inventa negociações que são impossíveis de serem cumpridas. Essa aí de trocar a tal história das fake news. Não vamos censurar fake news, né? Enquanto você pode liberar a saidinha dos presos, que é do interesse nacional. Afinal, coitados, os presos, né, não podem ficar sob essa tensão. É o argumento de Lula. Lula já ficou preso, né? E não teve direito a saidinha nenhuma. A saidinha dele foi só quando o Supremo Tribunal Federal permitiu lá a mudança do entendimento sobre a prisão em segunda instância. Aí Lula teve direito à saidinha. Então ele agora quer dar a saidinha para grande parte do eleitorado que o apoiou. Ah, mas não pode dizer isso, porque se disser isso vai ser considerado fake news. E fake news não pode, né? Fake news na política, tudo não é permitido no Brasil mais, você revelar a verdade. Que o conceito petista é sempre distorcido. O que é fake news para eles é a verdade. E o que é a verdade de fato, para eles jogam para o adversário político como se o adversário estivesse fazendo fake news, e aquilo tem que ser criminalizado pela juristocracia. Então, é quase impossível você tentar fazer política com normalidade dentro desse modelo que é o hospício total. Aliás, hoje é dia, né? Tem uma luta nacional hoje contra o manicômio. Pois é, vamos apoiar essa luta, que o Brasil parece que virou um grande manicômio a céu aberto. É loucura atrás de loucura, doideira em cima de doideira. E a gente não consegue chegar a um consenso para um debate civilizado. A gente continua nessa polarização louca, que está longe de acabar, porque ela não tem como acabar, não tem a menor condição de acabar. Se você tem um lado, aqueles que defendem a liberdade, a legalidade com legitimidade e a honestidade, e do outro, aqueles que defendem o contrário disso. Então, como é que a gente vai chegar a um consenso em relação a isso? Impossível, não tem como. Não tem como. As pessoas de bem estão se sentindo acuadas no Brasil, envergonhadas, punidas pelo sistema de poder que quer fazer o que ele quer. Então, é a hora do povo brasileiro conseguir força, conseguir poder de barganha e pressão para pressionar os seus políticos. A gente tem uma pequena chance de ter uma mudança na política através dos políticos. Ela é pequena, diminuta, mas ela pode acontecer se a pressão ficar gigantesca. Enquanto isso, a gente tem que ir pensando seriamente em quem você vai votar de qualidade para vereador. A gente deixa isso muito para em cima da hora, não pensa na possibilidade que nós temos de fazer agora os melhores candidatos, a governador e a prefeito. E esse time já tem que ir preparando quem serão os mais capacitados para disputar o Senado na próxima eleição. A eleição para senador em 2026, ela tem importância capital.
Eu diria que ela é mais importante até que a escolha do presidente da República. Porque o presidente da República, no modelo brasileiro, na estrutura brasileira, ele não tem muita saída. Ele é um refém do Congresso Nacional. Lula é isso. Lula é um refém do Congresso Nacional. Por isso que é obrigado a fazer essas barganhas completamente doidas. Mas se você tiver um Senado de qualidade, você reequilibra o sistema institucional brasileiro, que hoje tem a hegemonia do sistema de poder que está por trás do poder judiciário. O poder judiciário parece que dá as cartas, mas não é ele que dá as cartas. Na verdade, quem dá as cartas é quem controla esse poder judiciário a partir de sua cúpula, de suas pautas, de suas agendas. A coisa é um pouco mais sutil do que parece. Por isso que é muito perigoso a gente fulanizar as críticas. Ah, a culpa é do ministro fulano. Não. Ali tem um conjunto que trabalha sob um relógio que não funciona muito direito, mas que, para promover a repressão, funciona muito bem. Tem se demonstrado aí um sistema perfeito para acabar com o Brasil. Então, escolha melhor o seu representante. Faça pressão sobre aqueles que estão lá hoje. Não aceite de maneira nenhuma nem as mentiras, nem as barganhas que são feitas por Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara jamais poderia ter tomado o poder para estar hoje na presidência da República. É uma aberração brasileira que a história, o tempo vai consertar. Vocês podem ter certeza disso. Grande Jorge Serrão, é isso mesmo. Agora a gente tem que até alertar a nossa audiência aqui que essa troca proposta pelo governo federal não foi aceita pela oposição. A gente tem que deixar isso bem claro. Inclusive o senador Flávio Bolsonaro disse que vão tentar no voto aí conseguir a derrubada do veto, mas esse tipo de negociação não será feita. Hoje é sexta-feira, então nós temos Deltan Dallagnol, que vai nos brindar com as suas análises. Uma boa tarde, Deltan, muito feliz de ter o seu retorno aqui depois da sua viagem a Washington na semana passada. Seja muito bem-vindo e a gente aqui com essa notícia, essa negociação do governo federal de tentando, vamos dizer assim, favorecer os bandidos de plantão com uma saidinha, né, Deltan? Boa tarde. Assim, boa tarde, Guilherme, Serrão, Cláudio, uma alegria estar aqui com vocês, em especial com o Cláudio, primeira vez que a gente está fazendo o programa em conjunto. E o que a gente está vendo é o seguinte: o governo Lula quer manter as saidinhas e está querendo apenas ganhar tempo com essa negociação em que ele propôs manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao crime de fake news previsto na Lei de Segurança Nacional, em troca de o Congresso não derrubar o veto do Lula à lei que acabou com as saidinhas. Gente, é um pouco confuso, mas a situação é a seguinte: existem 2 vetos que foram feitos. O presidente Bolsonaro vetou um crime de fake news, e aí o governo agora se propôs até manter o veto que o Bolsonaro fez a esse crime de fake news, mas contanto que o Congresso mantenha o veto que o Lula fez contra o fim das saidinhas. Ou seja, Lula quer manter as saidinhas. Lula, na prática, está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, não vamos deixar o crime de fake news existir, mas se vocês permitirem que a saidinha dos presos continue existindo. E a oposição, é claro, não aceitou essa proposta porque ela sabe muito bem que tem os votos de apoio popular para fazer as 2 coisas: manter o voto do Bolsonaro e manter a alteração da lei que acabou com as saidinhas. A sociedade brasileira já provou várias vezes que não concorda com as saidinhas e nem com a criação de um novo crime para regular a fake news, para criminalizar a fake news, que hoje não é crime no Brasil, a não ser numa hipótese muito excepcional eleitoral. Fake news hoje não é crime. Aliás, não é crime nas democracias ao redor do mundo. As pessoas nas democracias têm todo tipo de discurso protegido, inclusive a mentira. Por quê, Deltan? Porque é discutível o que é mentira e o que é verdade numa democracia. Existem versões sobre fatos. Algumas versões, como a da Giordano Bruno, um cientista de séculos passados, de que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, foram contestadas, ele foi queimado na fogueira e, no final das contas, a versão dele se provou certa. Então, numa sociedade livre, as ideias têm que ser livres, inclusive as ideias minoritárias, rejeitadas, consideradas feias, não gostadas dentro de uma sociedade. Em todas as vezes que a sociedade teve a oportunidade de se manifestar em relação a esse último tema, inclusive esse tema do inquérito das fake news, da projeto PL das fake news, PL da censura,
o clamor social mais forte sempre foi contra a regulamentação das redes sociais nos termos propostos pela esquerda e pelo governo Lula. Por quê, gente? Porque essa regulação toda acaba sendo usada para calar os críticos do governo, como eles querem fazer agora com Paulo Pimenta em relação aos críticos contra a incompetência do governo Lula na gestão da crise humanitária do Rio Grande do Sul. Além disso, a opinião pública é contra a restrição ainda maior da nossa liberdade de expressão, não só por meio desses inquéritos absurdos das fake news, mas também por meio de uma regulação no parlamento. E isso ficou muito claro na rejeição do projeto das fake news no ano passado. A gente teve mais um exemplo nessa semana com o projeto da Globo, que se fosse aprovado, iria promover ainda mais a censura e a doutrinação ideológica, como a gente vai ver daqui a pouco aqui nesse programa. Então fica aí com a gente que a gente vai falar desse outro projeto também muito grave, que quase entrou na pauta para votação nessa semana. E a sociedade não aguenta mais ver casos de cidadãos inocentes morrendo nas mãos de bandidos por conta das saidinhas, como aconteceu no caso do sargento Roger Dias. Mas eu quero destacar ainda alguns pontos dessa notícia que saiu sobre essa negociação do Lula, essa abertura, essa proposta que ele fez para o Congresso, porque essa negociação mostra muito bem o que é o governo Lula de verdade. O primeiro ponto é que o que mais me surpreendeu nessa notícia foi o fato de que o governo Lula está realmente usando políticas de segurança pública como barganha política. De um lado, eles prometem para a oposição não criar um novo crime de fake news para conseguir, de outro lado, a manutenção das saidinhas, gente. Isso é absurdo, porque aprovar políticas de segurança pública por conta de negociatas e não de interesse público, não com base em evidências, significa dizer que aquela política não está sendo negociada com base em dados, com base no melhor interesse público, com base nas provas dela dar certo ou não dar certo, na eficácia, na melhoria da vida da sociedade. Não! Está sendo negociada apenas com base em interesses políticos, ideológicos do governo. E nós sabemos já por meio de dados que as saidinhas não atendem ao melhor interesse público. E o governo Lula quer manter esse benefício apenas por questões ideológicas e eleitoreiras. Primeiro, de bandidolatria, de ver o criminoso como uma vítima da sociedade, que não merece punição, afinal de contas, ele seria produto do ambiente e não senhor do seu destino na visão da esquerda. Agora, além disso, por razões eleitoreiras, porque esse tratamento mais brando traz votos de pessoas relacionadas a criminosos e de próprios criminosos que ainda não perderam seus direitos políticos. E seus familiares ao redor, Lula agrada uma quantidade grande de pessoas que estão na situação ainda de crime, de punição por crime ou de práticas de crime, infelizmente, na nossa sociedade, com esse tipo de política do tipo mão na cabeça, alisando a cabeça dos bandidos do Brasil. Uma outra coisa importante. As taxas de reincidência criminal do Brasil são muito altas. Um relatório do Departamento Penitenciário Nacional mostrou que a taxa de reincidência média dos criminosos, depois que eles saem da cadeia, é de 23% no primeiro ano e 42% em até 5 anos. Isso são números oficiais das pessoas que são presas depois. Fora os caras que cometem crime e nunca são pegos. Isso quer dizer que em 5 anos, quase metade dos criminosos que são soltos voltam a cometer crime segundo as estatísticas oficiais, sem contar toda a cifra negra, falando só do que foi constatado. A gente está falando, gente, mais uma vez, só dos que são pegos. Se a gente aplicar essa taxa de reincidência para saidinhas, a gente tem uma chance, então, entre 20% e 40% de que os criminosos cometam crimes durante as saidinhas. E isso falando, mais uma vez, só da estatística oficial. E esse é um risco enorme que simplesmente a gente não pode correr, já que priorizaria vantagens dos criminosos, nem direito dos criminosos, vantagens dos criminosos em prejuízo dos direitos dos cidadãos inocentes que cumprem a lei, em prejuízo da sociedade, de você, de mim, das nossas famílias. Mais uma coisa importante, de janeiro a junho de 2023, estou falando aí de 6 meses, 120 mil presos tiveram acesso à saidinha, sendo que 6% deles não retornaram, de acordo com dados do Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Gente, isso dá cerca de 7.600 presos que não retornaram, que fugiram, usaram da saidinha para fugir. E quem foge, não foge para ficar de bem com a justiça, foge para continuar praticando crime. A gente está falando de muita gente. Agora imagine que metade desses criminosos voltem a cometer crimes uma vez por semana. Afinal de contas, esses criminosos vão usar crimes como modo de vida, como normalmente acontece nos crimes patrimoniais. Vão praticar aí um furto, um roubo, um latrocínio por semana. O impacto negativo na nossa sociedade seria, por ano, de mais 200 mil crimes, numa sociedade que já sofre com homicídios, com furtos, com roubos, com estupros, com tráfico de drogas.
o impacto é gigantesco. E a gente está olhando só para aqueles que não retornaram em 6 meses. Acabar com a reputação da pessoa, eles têm que acabar com o histórico da pessoa, eles têm que acabar com a vida inteira da pessoa. Colocar na lista da Interpol, pelo amor de Deus, cara. Ah, meu Deus do céu. Tanta coisa para se preocupar. Não, o ministrinho de Lula tá pensando o quê? Vou botar o nome dos presos, dos réus na lista da Interpol. Na lista da Interpol. Nossa, não tem nada para se preocupar aqui no Brasil, não. Não tem mais nada para se preocupar. Cara, pelo amor de Deus, já prenderam, já botou tornozeleira, já deu a sentença, já julgou, tá ótimo. Tá ótimo, não precisa de mais nada. Você já acabou com a vida da pessoa ali. Que aquilo ali vai ficar na mente, acaba com a mente da pessoa. Quem não é acostumado com isso, acaba com a mente da pessoa. Aí vem, né, o engravatado ali, sem fazer nada. Como ele não tem nada para fazer, o que acontece? Vou lá fazer alguma coisa para ferrar com a vida de alguém. É para isso que esse governo serve, para mim. Para falar bem a verdade. Tem uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul. Para isso eles são ligeiros. Né? Precisava de recursos? Não, precisa de um plano de trabalho, precisa de um orçamento, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o quê. Vai a Janja pedir para fazer uma viagem, no outro dia eles estão fazendo. Vai o Lula pedir vai eles querer mobiliar a casa dele como eles mobiliaram, 200 mil de móveis, esconderam os móveis. No outro dia eles já estavam com os móveis lá no Planalto, muito rápido para eles, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço a presença de vocês e até o próximo conteúdo.